25 minutos, nós estamos na ponta da linha com o ex-governador João Dória para conversar conosco nesse momento no Manhã Bandeirantes. Governador, bom dia, obrigado pela sua participação. E eu começo já perguntando para o senhor está fazendo as pazes com o passado, encontrando aí ex-inimigos políticos, elogiando ex-inimigos políticos? Bom dia, obrigado. Sabino, Maju, bom dia. A equipe técnica do Bandeirantes, internautas, ouvintes e telespectadores. Bom dia a todos vocês. Paz e amor, fraternidade e pacificação, Sabino. Este é o meu mantra de 2020, foi o meu mantra de 2023, seguirá sendo o meu mantra de 2024. Até porque eu acredito que o Brasil pacificado será um Brasil em condições de crescer e avançar. Um Brasil dividido não será um país feliz, em primeiro lugar, e terá muita dificuldade, porque as oposições no campo político, amparadas na ideologia e também no partidarismo, acabam dificultando as ações econômicas, o desenvolvimento de propostas, projetos na área econômica e, obviamente, isso tem um reflexo na área social. Então, eu assumi esse mantra de pacificação durante o ano de 2023, que estamos terminando, e seguirei dentro desta linha em 2024. Eu quero aproveitar para registrar você, Marco Antônio Sabino, que fora da política estou e fora da política continuarei. Essa seria uma das próximas perguntas, né? Porque, só para que o ouvinte entenda, o governador João Dória, o ex-governador João Dória, esteve reunido com o Geraldo Alckmin, com quem teve desavenças políticas, fez elogios aí ao presidente Lula, e aí o senhor diz desse mantra que o senhor está seguindo em 2023. Mas houve alguma mudança do ponto de vista pessoal? Houve alguma convicção que o senhor chegou? Foi a experiência que o levou a isso, de ser uma pessoa que busca esse relacionamento mais pacífico? O que fez o senhor chegar a essa conclusão? Experiência, tempo e vida. É por isso que as pessoas com mais idade são mais sábias, porque elas aprendem mais e incorporam mais as boas lições da vida, sabe? E também o fato de, fora da política, você tem mais capacidade para respirar, meditar, refletir e avaliar as suas decisões sem os impulsos que a política muitas vezes acaba levando. Não apenas o meu caso, mas de várias outras pessoas também, que no campo da política acabam fazendo embates muitas vezes duros e muitas vezes extrapolando os limites apenas daquilo que poderia ser um saudável debate entre opiniões diferentes, entre posições adversas, e isso é democracia. Isso eu não tenho nenhuma crítica nem arrependimento, mas muitas vezes no calor de um debate partidário, ou principalmente no debate de campanha, você extrapola, fala coisas que não deveria ter falado. E eu assumi isso com muita humildade e com total tranquilidade, onde, no caso específico do ex-governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente da República, também cometi excessos. Ele teve a delicadeza, inclusive, de me visitar. Eu quis visitá-lo, ele falou, não, eu vou à sua casa. Ele foi à minha casa, tivemos uma conversa com mais de 2 horas e restabelecemos plenamente as nossas relações. Nunca nos separamos, mas houve aí um período, vamos dizer, menos intenso nessa relação. Agora já restabelecido, ele é um homem de bem, uma pessoa pela qual eu sempre tive respeito e reconheço também a qualidade das gestões que fez à frente do governo do Estado de São Paulo. Em relação ao presidente Lula, que eu sei que você vai me perguntar, sim, na sequência, foram 2 campanhas duríssimas, 2016 e 2018. O presidente Lula apoiou o então prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, à reeleição. Eu fazia oposição naquele momento e vencia a eleição em 2016 no primeiro turno. E depois em 2018, uma eleição também dura, difícil, aqui no estado de São Paulo, onde o presidente Lula também apoiou um outro candidato, naturalmente um candidato do PT, e também eleições duras. E eu, em alguns momentos, me excedi e falei coisas sobre o presidente Lula que não deveria ter falado. Eu deveria ter mantido as minhas posições no contraditório em relação a ideias, propostas do presidente Lula ou mesmo do PT, mas sem ter cometido os exageros verbais que cometi. E por eles eu pedi desculpas.
Governador, o senhor está me lembrando um pouquinho. Lembra daquela expressão Lulinha, paz e amor? Eu acho que é o Dória, paz e amor esse ano. Agora, falando. Pois não. Pode considerar. Falando do presidente Lula, eu queria perguntar a sua opinião sobre o governo Lula. O senhor falou que não é mais um político, não está mais na política, não pretende, pelo menos por agora, voltar à política, mas obviamente o senhor acompanha, aí como governador que foi de São Paulo, como essa posição importantíssima que o senhor teve, o senhor acompanha esse cenário. Como vai o governo Lula, na sua opinião? E como vai o governo Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, na sua opinião? Sabino, fala até com 2 mandatos, tendo cumprido na maior cidade brasileira, como prefeito de São Paulo, e também no estado economicamente mais importante e mais densamente povoado, que é o estado de São Paulo. Vamos colocar aqui em partes. O governo Lula, de maneira geral, eu avalio de forma positiva. E por quê? Razão econômica. Uma boa gestão de Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Conciliador, dialogador, construtor, efetivou e conseguiu realizar a reforma tributária depois de 30 anos de tentativas. Foi uma vitória, a meu ver. Pode não ser a reforma dos sonhos, mas é a reforma possível e ela trará benefícios bastante claros para a economia brasileira, para a geração de novos investimentos e, com isso, a melhoria da condição social, pois vai impactar positivamente na geração de empregos. Eu destaco ainda no âmbito econômico, sob a liderança de Fernando Haddad, o bom diálogo que ele tem empreendido com instituições internacionais, fundos soberanos, fundos de investimentos, bancos e investidores. Esse é um mundo que eu conheço bem, Sabino. Eu, como governador de São Paulo, abri escritórios de São Paulo mundo afora, 5 escritórios no Oriente, na União Europeia, nos Estados Unidos, sempre em busca dessa multilateralidade econômica e de benefícios para São Paulo, e o atual ministro da Fazenda tem feito esse trabalho, a meu ver, com bastante competência. Então, ponto econômico, um ponto positivo do governo Lula. Segundo ponto positivo, a multilateralidade. Acabo de mencionar que eu fiz isso quando governador, infelizmente o governo passado não o fez, mas o presidente Lula, com as viagens que realizou, reinseriu o Brasil no contexto internacional. Você pode ter pontualmente críticas em relação às atitudes do presidente Lula em relação à Venezuela, Nicarágua, Cuba, mas excluindo isso, as ações multilaterais feitas por ele na Europa, no Oriente, na Ásia, nos Estados Unidos, foram, a meu ver, todas elas extremamente positivas para a economia brasileira. E reinseriu o Brasil neste cenário e, dado a globalização do mundo, essa foi uma medida positiva. E terceiro, como destaque, também a questão ambiental. O Brasil estava isolado na questão ambiental. Infelizmente, por equívocos, erros, falhas, o Brasil não assumiu o seu compromisso com o Race to Zero, com a descarbonização e com os programas que não só a COP definia em nome da ONU, como também os compromissos ambientais necessários para um país de dimensões continentais como o Brasil. E eu incluo nisso também a proteção ao território indígena dentro do marco daquilo que os indígenas já têm hoje como área de reserva. O Brasil deu um salto bastante sensível, bastante positivo nessa área de proteção ambiental, com a liderança da ministra Marina Silva e de outros que se envolveram para recolocar o Brasil dentro de uma conduta correta. O Brasil foi elogiado, inclusive, agora na COP de Dubai, diferentemente da COP da Escócia, onde o Brasil foi, 2 anos atrás, foi duramente criticado. Agora, ele foi elogiado pelas posturas, e isso ajuda também, Sabino, e aí eu vou à conclusão, na geração de novos investimentos, porque vários fundos internacionais vetaram investimentos no Brasil por falta de uma política ambiental, e agora liberaram estes investimentos. E para concluir, eu quero ressaltar aqui a figura de uma pessoa, que é o Zé Múcio Monteiro, ministro da Defesa do país, que conseguiu conciliar aquilo que poderia parecer inconciliável, a relação do presidente Lula, do governo Lula, com os militares, com a aeronáutica, com a marinha e com o exército, e fez isso de forma extremamente habilidosa. Então, dentro desse contexto de análise, e olhando aqui o meio copo cheio, a minha visão é positiva em relação ao governo até o presente momento.
E o governo Tarcísio de Freitas?